Fala aí, galera, beleza? Vamos trocar uma ideia sobre o CPTS? Bora lá. Primeiro ponto, hein? Eles provavelmente sabem de alguma coisa, né? Eu tenho que usar esse termo porque sabe qual é o jurídico, né? Mas eles provavelmente sabem de algo a respeito do XPPR. Não tem condições, cara. Mas vamos lá. Depois a gente vai falar sobre isso, tem uma sessão específica sobre o XPPR aqui. O fundo hoje negociando relativamente próximo do patrimonial. Acho que, a dependendo do que possa vir a acontecer, chega nesse patrimonial. Taxa líquida do fundo, IPCA mais 7,72. Pagou 7 centavinhos por cota. Liquidez de 7 milhões, 340 mil cotistas, vem ganhando bastante, né? Virou base 10, começa a ganhar cotista pra caramba. 38 devedores. O VP atual, este VP aqui de 9,11, reflete uma taxa ponderada, né, marcada aqui, de IPCA mais 7,05, CDI mais 3,03, tá tudo adimplente, tudo bonito e tal. Eles estão aí com o portfólio, aquele perfil high grade e tal, a pegada deles, normal. Pagou 700. Movimentou pouco esse mês, né? Geralmente a Capitânia movimenta bastante. Nesse mês não, nesse mês eles ficaram paradinhos aí, foi só... Tem 30 milhões de reais entre compras e vendas, o que é muito pouco se tratando de CPTS. 7 centavos, o resultado de correção monetária acruada hoje está 0 centavos, né? Valor de 600 mil, e o resultado não realizado de fundos imobiliários está em menos 2 centavos. Resumindo, se ele vendesse toda a carteira de fundo imobiliário dele, ia sobrar, né, ia dar um prejuízo de 2 centavinhos por cota. A liquidez do fundo está maravilhosa, o número de cotistas também. O fundo, 70% em CRI, 29% em fundos imobiliários e 0,2% em caixa. Eu, assim, com a acompanho do CPTS, quanto mais em CRI ele fica, melhor a performance, ele está com bastante FII, né? Maior devedor, fundo XPPR, né? A gente vê aí o XPPR é o top 5 dos maiores devedores dele. O fundo tá com 306 milhões de compromissadas. Guardem este número na tua cabeça, porque é uma coisa importantíssima de saber aí, né? Como ainda no macro, a gente pula e aí ele comenta um pouco do mês e tal, que ele tem uma carteira de fundos imobiliários focada em tijolo, que tem um desconto muito grande, potencial de upside e tudo mais, que o foco do fundo é high grade, tudo que vocês já sabem nos meses anteriores. Lembrando, galera, aqui no canal a gente tem uma novela dessa, a gente está acompanhando o relatório do CPTS tem 2 anos, então não adianta falar assim, mas no mês, nesse vídeo ficou raso porque você não falou aquilo. Meu irmão, tu tem que assistir os vídeos. Eu não vou ficar aqui repetindo todo mês a mesma coisa. Eu sei que sempre chega muita gente aqui no canal, mas aqui é uma novela, então você não pega a novela no meio do caminho, tu pega dos 2 episódios para trás pra você entender o que tá acontecendo, né? No mínimo. Enfim, vamos focar no que importa. Crise do XCPR. Mês passado ele fez aquele negócio com a Kinea, onde ele adquiriu uma posição considerável dos CRIs do XPPR, e muita gente acabou questionando eles, e eles separaram uma sessão para falar disso, e a gente vai conversar. Ele coloca aqui, primeiramente, cabe pontuar que na visão do gestor, uma questão de CRI deve observar algumas questões principais, como ele fala de risco de crédito, taxa de aquisição, marquei aqui umas que são importantes para a gente entender a história. Taxa de aquisição, prazo médio ponderado, potencial de liquidez no mercado secundário, potencial de liquidez via quitação antecipada e riscos legais. Aí ele comenta, dito isso, a primeira informação é que nós não teremos adquirido os CRIs nos termos e condições apresentados caso eles não fizessem parte de alguma outra relação que ponderasse os pontos acima. Resumindo, ele comenta, né, que tipo assim, não ia comprar esse negócio à toa. Aí ele comenta também que existem 2 formas, o fundo, né, ele já vem falando isso, que ele está trabalhando para reciclar a carteira. Mas para ele fazer isso, para ele conseguir reciclar a carteira, tem 2 formas. Ele consegue fazer liquidez no mercado secundário, então vendendo ativos, ou recebendo quitação antecipada. Então lá o devedor fez falar, não quero mais saber desse CRI, vou quitar essa dívida. São esses dois pontos. E o terceiro ponto que ele separa, que é fazer emissão de cotas, que ele não consegue porque a cota está super amassada. E ele comenta que, sendo assim, e já sendo pública, a intenção da equipe de gestão do CPR de encerrar o fundo com venda de ativos, enxergamos na transação uma forma de obter liquidez indiretamente a um preço que não seria possível vendendo os ativos no mercado secundário. Aí ele comenta que comprou suas operações nas mesmas taxas, a troca que ele fez com o Knip, galera, com o Knip e outros fundos aqui, né? Os 2 fizeram a troca pau a pau. Não teve deságio. Por que acontece, galera? Quando você tem um CRI, que você comprou ele, né, que você comprou ele lá atrás, a IPCA mais 5,9, num cenário onde a NTNB estava muito mais baixa, vamos imaginar que
Deixa eu pegar um número mais redondo aqui. Eu vou usar esse de 6 aqui, que é um número mais redondo, vai. Então você foi e comprou esse CRI lá atrás, a IPCA mais 6, certo? Certo, legal. E a NTNB estava em IPCA mais 5. Você deu um ganho de 1% em cima dele. Hoje, a NTNB está em 5,6, mais ou menos. Esse spread deste CRI, né, esse CRI para manter o spread, ele tem que ser marcado a IPCA mais 7,6, que daria aqui mais ou menos. Ó. Então o que acontece? O que o administrador faz e o que o mercado faz com o CRI, que é a marcação do mercado? Quando a NTNB sobe, seu CRI perde valor, porque querendo ou não, você comprou uma operação com taxa de IPCA mais 6, a NTNB que estava em 5 foi para 5,6, a distância dos dois está mais próxima, logo, vale mais a pena, às vezes, você vai comprar até o tesouro, que você não vai ter risco nenhum. Querendo ou não, o CRI é um ativo de risco. Então, para compensar isso, o que o administrador do fundo faz, né? Não o gestor, o administrador que cuida dessa parte, ele marca esse CRI. Então, ele pega esse CRI e marca, não, para manter o mesmo spread de 1% que tinha lá atrás, esse CRI agora ele vai valer menos para ter a taxa de IPCA mais 7,5, igual está no exemplo. Por exemplo, eles compraram aqui 157 milhões e IPCA mais 6. E aí, considerando essa marcação teórica que eu falei, ficaria o valor desse CRI para 142 milhões de reais. Se ele fosse, porventura, vender no mercado secundário para qualquer outro player, ninguém vai aceitar pagar o valor que ele pagou de IPCA mais 6, porque para quê? Bota o dinheiro no tesouro. Aí a pessoa, a instituição, etc., vai comprar com esse desconto para valer a pena o spread. Nisso, daria um resultado financeiro negativo de 22 milhões de reais. E aí não é interessante para o fundo, porque o fundo vai executar um prejuízo de 22 milhões de reais? Só para se livrar do CRI e fazer reciclagem de carteira. Às vezes não vale a pena. Tem vezes que vale a pena, tem vezes que não, galera. É caso a caso. E o que aconteceu? O CPTS conseguiu, juntamente com a Kinea, fizeram um bem bolado, que ainda não está muito bem claro para a gente, porque hoje a gente entende, o cotismo do CPTS se deu bem, porque ele pegou os CRIs do CPR, esses CRIs, tudo indica que eles vão ser pré-pagos, então o CBR vai ficar com um caminhão de dinheiro na mão, ele vai pegar esse dinheiro, vai quitar a alavancagem dele e resolver a vida dele. O cotista do KNIP, o que ele ganhou? Ele ganhou um monte de CRI com taxa super baixa. Por exemplo, ele passou por exemplo, esse da Vinci, passou 5,9, é taxa de tesouro, era melhor ter comprado tesouro. Então, assim, ainda não está muito clara essa história do porquê que essa negociação ocorreu, porque, assim, imagina a Kinea. Pô, eu sei que esse CRI eu vou ter liquidez com esse CRI, que a gestão do CPR quer passar esse CRI quer liquidar esse fundo e tal, não sei o que, pra que eu vou vender? Eu fico segurando, né? Eu garanto a liquidez para mim, e quem não quer 400 milhões de reais na mão para poder fazer outras alocações? Mas não, eles foram e passaram esse CRI pro CPTS, e o CPTS deu esses CRIs que estão listados aqui pro KNIP, e como eu falei, no 0 a 0, o que ficou muito estranho. No final dessa história, nós não descobriu por que isso aconteceu. Eu espero que não tenha nenhum conflito de interesse. Eu espero que não seja o que nem a hedge fund comprar esses ativos e tal, porque de fato vai ficar meio esquisita essa história. Está esquisita essa história pro lado da Kinea, né? Porque não está explicado. Bom, por que você comprou um CRI, por exemplo, do Vinci Renda Urbana, que foi vendido a 5,59, sendo que essa operação estava marcada no administrador quase 8, né? Teria que ser vendido com um deságio aqui. De 53 por 48. Por que você ia aceitar pagar 53 em algo que vale 48? Então tá meio esquisita essa história pro lado do KNIP. Mas nós vamos descobrir, galera. Não demora muito pra gente ter essa venda do FBR, tá? Já tá pra acontecer. Aí nós vamos descobrir pra quem e como é que foi essa negociação e tal. E a dependência se tiver pilantragem por parte lá da Kinea ou qualquer outro tipo de player, porque fica isso tá estranho. Tá muito estranho o KNIP ter comprado feito essa negociação. É muito de pai para filho. E quando é assim, eu não gosto. Tem alguma coisa não me cheira bem nessa história. Mas enfim, pro cotismo do CPTS, porque eu não posso falar aqui porque vocês estão reclamando que eu falo muito palavrão. Mas começa com F, né? Então, assim, o cotista do CPTS não tá nem aí pra isso, que se dane. Nossa, que nem topou fazer essa troca de CRIs no pau a pau. Caguei, né? Me dá aqui esses CRIs do BPR. E aí, ele comenta que, como eles venderam os ativos que estavam sendo marcados pelo administrador num valor negativo, estavam abaixo, eles venderam no valor que vale, o fundo teve um impacto patrimonial positivo de 18 milhões de reais. Né? E aí ele comenta aqui um pouco aqui das compras e tudo, ele comprou um volume de 375 milhões de reais, que curiosamente
é praticamente o que ele tem de alavancagem. Ele tem 300 milhões de alavancagem. Curiosamente, é o valor que ele tem de alavancagem. É coincidência, né? Aí ele comenta também que tem outros fatores, que a duration dos ativos que ele comprou é mais baixa, então esse dinheiro vai vir mais rápido para ele. Os CRIs do CPR possuem um saldo devedor de 580 milhões de reais. O CPTS não possui 100% do CRI, sendo que existem contas a receber nos imóveis que o CPR vendeu, de aproximadamente 100 milhões de reais. Ou seja, o CRI será amortizado em pelo menos 17% do seu saldo devedor. Esse é o nosso pior cenário, é onde não ocorre nenhuma venda. Em termos de liquidez, o XBR não vende nenhum imóvel e nós ficamos com 86% do saldo adquirido, fazendo 61 milhões de liquidez, o que também não é ruim para o fundo, né, que está precisando fazer liquidez. Sob a ótica de crédito, já considerando as vendas realizadas, temos um saldo devedor líquido de 480 milhões de reais. Considerando os valores do laudo dos ativos, temos um LTV de 50%. Considerando valores que entendemos factíveis para a venda dos imóveis, estimamos um LTV de 60% a 75%. Por quê? Porque aqui o laudo fala que o imóvel vale 100, mas na visão da capitania esse imóvel não vale 100, ele vale 80. Então, mas ainda continua confortável para eles, né? E aí, ele comenta que entende que o risco de crédito do PPR é muito parecido com os que foram vendidos, que não, mesma coisa. E ele coloca, em resumo, o fundo realizou uma operação que gerou um impacto contábil positivo de 19 milhões de reais, por conta de ter vendido CRIs que estavam marcados no valor abaixo do que realmente foram vendidos. É a mesma coisa de você, por exemplo, você tem na sua carteira, você comprou, vou pegar um fundo qualquer aí, você comprou CPTS por 10 reais. O fundo hoje vale 8, puta, que preju. Só que vem um amigo seu maluco e fala, cara, vamos fazer um block trade aqui, eu te pago 9 reais. Eu te pago 10 reais. Melhor ainda, eu te pago 10 reais. Você não teve prejuízo, né? É mais ou menos isso. E ele comenta também que no curto prazo pode gerar 60 milhões de liquidez, podendo chegar nos 360, né? Caso tudo seja vendido. E aí, cara, é isso que motivou esse ponto, ó. Taxa de aquisição. Conseguiram fazer um troca-troca pau a pau, né? Que pro cotista do CPTS foi maravilhoso, pro cotista do KNIP e dos outros fundos aqui, né? Eu ainda não sei se tá maravilhoso ou não, eu ainda não tô achando que é um bom negócio, pelo menos por enquanto, minha opinião, hoje, dia 22 às 18h12, minha opinião aqui não foi um bom negócio, e aí pode mudar, né, evidentemente você sabe que aqui no canal se eu tiver que mudar de opinião eu mudo e foda-se, agora eu falei porque eu não aguentei. Ele coloca, o item 4, potencial de liquidez no mercado secundário, é um ponto, porque imagine o seguinte, XBR vai lá e anuncia que os imóveis vão ser vendidos e que vai ser pago numa parcela só, vão quitar o CRI, não sei o quê. Cara, esse CRI, ele fica, querendo ou não, ele se torna um CRI um pouco mais valioso. Né? Então você pode, se alguém quiser, chegar, cara, me compra que eu quero receber esse dinheiro, você pode vender. Né? E o principal que é este, é o item 5, mata a charada, potencial de liquidez via quitação antecipada, que é o que vai acontecer. Agora, cara, eu falo com vocês, né? Ninguém compra 365 milhões de reais em CRI. Ninguém compra esses 365 milhões de reais sem saber nada. Que tá rolando alguma coisa por trás. É muito improvável. E ninguém vende, igual o KNIP vendeu, 360 milhões de reais em CRI, no 0 a 0, que venderia também no prejuízo. Você aceitaria pagar, receber isso no um CRI que vale menos, você aceitaria pagar mais nele? Não. E você aceitaria receber CRIs, né, o seu pagamento dessa brincadeira em CRIs, com taxas super baixas? Sendo que esses CRIs estão marcados, né? Estão marcados aqui, a marcação do administrador, estão tudo marcado próximo, mais ou menos aqui, média ponderada por aqui. É muito estranho se aceitar, né? Você podia comprar os CRIs com uma taxa melhor e num valor melhor, não, você vai lá e compra aqui. É muito estranho. É muito estranho. Tem alguma coisa nessa negociação que a gente ainda não sabe que vai acontecer. É a minha teoria da conspiração. Porque ficou esquisito. Mas, como eu já falei, por conta do CPR, tá? Do CPR não, do CPTS, tem nada a ver com isso, meu irmão. Que né, topou, problema dela, né? Eu seguraria esses CRIs. Se eu sei que o negócio, se eu tenho certeza que o negócio vai ser quitado, eu seguro. Né? Para que eu vou dar ali 360 milhões de liquidez no fundo do concorrente? Eu fico com esses 360 milhões para mim e compro novos CRIs. Então é meio esquisito isso aí. Né? Mas para o CPTS vai ser ótimo se porventura essa venda ocorrer mesmo e receber tipo à vista ou de outra maneira, o fundo vai ter uma liquidez muito boa que vai ser possível dele se livrar dessa alavancagem. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom para o CPTS
essa movimentação, né? Eles deram uma tacada de mestre aí para resolver o problema da alavancagem, né? Vamos ficar de olho, né? E aqui no comentário do mês, só pra gente tocar, porque agora o resto é mais ou menos a mesma coisa do último mês, é aquele lance que ele explica um pouco da estratégia dele, que o fundo está indo em direção à high grade por ser operações mais líquidas, que tem menor chance de default, afinal é high grade. Ele mostra a taxa média da carteira dele versus o tesouro. Resultado em corrida não distribuído, que é o resultado contábil que não virou caixa ainda, tá zerado para tudo, né? A gente vê até uns meses. A compromissada continua dando prejuízo, né? Continua incomodando. No início, galera, foi uma estratégia boa. Por quê? Porque a gente tinha uma inflação fortíssima e aí deu saldo positivo, mas agora não. Claro, conforme a Selic for caindo, fica mais fácil da compromissada passar a trazer lucro para o fundo, né? Então eu vejo que essa estratégia compromissada, mais para frente, pode ser que seja interessante. Aqui a tabelinha de sensibilidade, né? Hoje esse fundo a R$ 8,50 da IPCA mais 7,72. Aqui o histórico de investimentos CPTS, né, das estratégias, do giro de CRI, tanto o CRI quanto o fundo imobiliário atira próxima de 13%, a gente pode passar batido nisso. As últimas emissões do fundo, né? A gente vê todas elas aí, o histórico aqui do fundo, como é que tá o patrimonial do fundo lá em cima, o fundo desde 2014 aí na barra, né? Compras que ele realizou no mês, a gente vê, né? Mais XPPR aqui em cima. As vendas, bastante, né? Engraçado, lá em cima eu tinha falado que era 24 milhões só. Estranho, aqui tá dando mais. Por isso que eu achei, deve estar esquisito. Mas enfim, esse é o padrão Capitânia, né? Deu 260 mil de lucro essa brincadeira, né? Aqui, olha só. Interessante. Alguns CRIs eles vendem no lucro, outros CRIs eles vendem no prejuízo. Não conseguem fazer lucro nem sair no 0 a 0. Carteira dele, comprou o VVCR, por que eu marquei aqui? Porque lembra do VVPR? É a mesma gestora. Cara, esses caras devem odiar a Capitânia. Fala, pô, vocês já encerraram um fundo meu e agora estão comprando mais do meu outro fundo. Nossa, os caras devem ter pavor. Ver um barco à vela, o cara sai correndo. Aqui a DRE, 1 milhão de ganho de capital com fundo imobiliário, a alavancagem continua tendo o custo dela aqui incomodando, né? O resultado foi o que ele distribuiu, não teve muita novidade quanto a isso, não. E aqui, o resultado por cota, as últimas distribuições do fundo e tal, a liquidez está muito boa, o número de cotistas vem crescendo, depois que virou base 10, vem crescendo bastante. A alocação aqui, 30% em fundos imobiliários. Segundo maior devedor do fundo, olha lá, CPR. Se atolou de CPR, cara. Se atolaram de CPR sem dó. E é isso, galera. Não tem mais nada para comentar, não. Vamos ficar de olho aí. O ponto principal olha lá, ele tem 17%, os fundos da Capitânia têm 17% hoje do CPR. Então eles sabem de alguma coisa, cara. Não tem condição, não. Enfim, aqui é a compromissada, né? Se acontecer o melhor cenário, que é a quitação total do CRI, do CVR, o fundo se livra da alavancagem, né? Seria lindo de ver. Enfim, galera, é isso que tem para comentar. Então vimos aí toda essa movimentação e estão aguardando novidades. Assim que tiver, eu trago aí para vocês, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui.